Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, como prometido, o pastor Newton Fioravante, que está conosco aqui contando um pouquinho da sua vida missionária. Chegamos na Tanzânia, da Tanzânia, o pastor pegou malária, o pastor foi deportado, o pastor voltou para o Brasil, e depois teve as suas experiências, voltando novamente para a Tanzânia, e agora chega o momento em que o pastor Newton, ele vai para Burkina Faso, e ali ele vai contar agora como é que foi a sua experiência. Paz do Senhor, pastor Newton. Paz do Senhor, tudo bom? Paz do Senhor Jesus, os nossos irmãos internautas. Uma alegria a gente poder voltar e expressar com nossos testemunhos o que Deus faz fora do nosso país e como Deus se manifesta e como Deus ama as almas. E a gente fica feliz porque a gente acaba conhecendo novas terras, novas pessoas e vendo o operar do nosso Deus. É isso aí, a gente, depois da experiência ali da África, da Tanzânia, África do Sul, a gente já, depois de recuperados, a gente volta para uma missão, e essa missão ela é nova, uma missão aí de a gente já conhecer outros países. Como disse o pastor, que cada país é uma cultura. Exatamente. A pessoa tem aquela visão da África, todo mundo africano, e acha que é um ritmo só. Não, é muita coisa. Cada um são umas etnias, ou seja, tribos, línguas, dialetos, idiomas diferentes. Então, baseado nessas questões aí, a gente até aprende com essas pessoas o outro lado da vida, ou seja, uma vida sem dinheiro, uma vida precária, mas umas pessoas com muita fé. E a gente vê, o pastor Newton, que esse país, Burkina Faso, eu vejo como aqui no Brasil é o IBGE, que faz essa medição da população, e eu tive pesquisando que em 2018 era em torno de 20 milhões de pessoas, e 60% dessas pessoas eles são convertidos ao Islã. Uhum. E como é que é para o senhor chegar num país, para levar o evangelho do Senhor, sabendo que mais da metade daquela população, serve o Islã? É um desafio, porque a gente fala em religião, em Islã, os muçulmanos, é como a gente vê aqui no Brasil, o católico, o espírita, todos que têm a sua liberdade religiosa. Então, diante dessa situação assim, você não vê, a gente vê, quando a gente olha para as almas, a gente não vê obstáculos. Verdade. Quando a gente vê almas, a gente está vendo aí uma missão de Deus para ser cumprida. E quando a gente chega nesses países e vê essas pessoas, confesso a vocês, eu falando de mim, a gente fica surpreso com o tipo de religião que há, mas eu falo por mim, eu vejo nisso aí um desafio muito, muito bom, porque afinal a gente é missionário para ganhar almas, então a gente não pode, acho que o próprio Deus já prepara nós para não temer, É diferente que no Brasil, que você sai, você encontra igreja de tudo que é lado. Verdade. Cada esquina tem uma igreja e várias denominações. Aí se você chega no país e você não vê igreja evangélica, você não vê. Você só vê lá as igrejas, alguma igreja lá católica, que não é como essas que tem aqui. Aqui no Brasil você vai numa praça, num lugar, tem aquela igreja histórica, católica, Lá na África não tem isso aí. Na igreja católica lá é uma igreja normal, como um salão normal. E então aí você vê umas mesquitas, Você vê em tudo que lugar. As mesquitas. As mesquitas você vê em tudo que lugar. Você vê as mesquitas em bairro, você vê mesquita no centro, as grandes e as pequenas. E as pequenas. E como foi a expectativa do senhor chegando lá no país de Burkina Faso, para levar o evangelho do Senhor, uma pessoa totalmente diferente, talvez, eu não sei, do povo da Tanzânia, e o senhor com uma nova
tendo uma nova visão, né, de um novo país, para poder levar o evangelho, para converter almas ao Senhor. Como foi assim a sua experiência, né, vamos dizer assim, do altar e também saindo para evangelizar? Olha, a missão em Burkina, ela, na verdade, eu fui fazer uma missão lá de urgência. Eu fiz uma missão lá de urgência para socorrer um casal de pastor que tinha lá. A família tinha sido acidentada e eu fui para lá, para esse país, para socorrer eles. Aí, passando lá meus 20 e poucos dias, eu regresso, e quando eu chego aqui no Brasil, depois tudo lá, socorrer da família, aí eu ganhei uma nova missão, né? Aí a diretoria, na época, deixou na minha mão responsável aquela região da África. A gente fala em África do Oeste, é aquela África ali que está perto do Saara, ali onde está Senegal, Mali, Níger, está do Togo, Benin, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Gana, né, Costa do Marfim. Então aí eu fiquei, na verdade, nós temos igreja ali em poucos países. E na época ali, aquele país mais extremista era Burkina, né? A capital Ouagadougou. Burkina quer dizer homens íntegros, né? Então esse país fica ali perto, ali beirando o deserto do Níger, onde já é o Saara. Eu fui nessa missão lá, e quando eu regresso ao Brasil, o diretor me chama e diz: olha, você vai ter que ficar responsável por esse país. Eu fiquei dando um secretariado para o diretor nesse país ali. Na época era poucos. Aí eu começo a regressar para lá. E quando eu começo a regressar lá, o desejo missionário é não só ficar num lugar, né? Não é só ver uma igreja. Então Deus tocou no meu coração da gente abrir novos países. Aí começa a missão da gente já sair de Burkina. Mas eu queria contar um pouco ali de Burkina também, né? Antes de sair para outros países. Olha, o país de Burkina são pessoas muito amorosas, calorosas, respeitadoras, e quando eles veem um brasileiro lá, eles já vêm perguntar do quê? Futebol e carnaval. Aí no exterior, quem vive no exterior sabe, né? Qualquer país aí, todos os países que eu tive, quando eles acham brasileiro, por mais que você seja missionário, eles te perguntam do futebol e do carnaval. Então aí, quando eles veem brasileiro, eles já chegam para te perguntar essas coisas. É a curiosidade deles. A curiosidade, porque a única coisa que a mídia mostra lá fora do Brasil, infelizmente, é o carnaval e futebol. A imprensa não mostra a questão da cultura em si, da fauna, seria a Amazônia. Isso aí já é uma coisa bem em nível acadêmico, escolar, cai essa questão da Amazônia, né? Como pulmão do mundo. Mas a imprensa não mostra aí a nossa cultura brasileira, o nordestino, o carioca, o central, o sulista, o nortista. Então não mostra a diversidade do nosso Brasil. O que se vê lá fora é só carnaval e futebol. Então eles têm um certo carinho pelo povo brasileiro, porque o povo brasileiro lá fora, irmão Maurício, é conhecido como um povo de paz. O povo de paz. Porque se você for comparar outras nações aí, eles têm umas certas dificuldades de se entender. Mas o brasileiro não, o brasileiro tem certa dificuldade de entrar e sair. E uma coisa que me chamou muita atenção é as partes burocráticas do país nos aeroportos. E a gente tem dificuldades no aeroporto porque são leis. Exato. Felizmente lá no exterior a lei funciona. As leis funcionam. Você vê países lá pequenos, países lá que têm economia baixa, mas o país que tem lei e as leis funcionam. São respeitados. São respeitados. Aí eu me lembro que ao chegar lá em Burkina também, eu fiquei muito conhecido pelos policiais da migração. Eu chegava lá, já falava: oh, brasileiro, bem-vindo ao meu país. Quer dizer, brasileiro, seja bem-vindo ao meu país, na língua francesa, né? Porque o país ali são colonizados, colônias francesas. Só que não é aquele francês da França, né? É o francês lá mesclado, o africanês, né? Seria o dialetado. Então eu fiz uma amizade muito grande com os policiais, que eles me recebiam, né, no aeroporto. E ali assim, ó, cada vez que você entra, você tem que ganhar um visto, né? E esse visto às vezes te dão para 30 dias, 90 dias. Então eles me davam o visto para mim. E quando acabava o meu visto, o exemplo, eu chegava no aeroporto, eu deixava o passaporte e dizia assim: olha,
pode ir para casa que depois nós mandamos entregar para vocês. Então eu não tinha esse problema de estar indo e voltando do aeroporto, porque o aeroporto ficava longe do centro, né? Então eles mesmos se encarregavam de me entregar o passaporte para mim, já com visto. E sempre pediam oração, né? Amém. Eles faziam assim, a oração que dizia la prière, né? La prière pasteur, né? A oração, pastor, né? Então assim, se fazia assim, ó, la prière, porque eles queriam crescer no trabalho, ter uma certa, o ofício deles ganhar uma graduação. Então eles sempre, quando chegavam no país, eles pediam la prière. La prière é a oração por eles. Então a gente começa ali o contato, porque uma missão de evangelismo não é só você chegar na igreja e pregar. A pessoa tem essa visão: eu vou no país lá, vou chegar lá, vou pregar. Primeiramente você começa a questão da amizade. Exatamente. Você tem que, como diz o ditado, ganhar o povo, né? Então você começa lá a conviver com as pessoas para elas te conhecer. Para ter uma confiança, né? E por exemplo, eu estou com a Bíblia aqui na mão, a gente se lembra na África, a gente chega no tempo de Jesus. A gente cai no tempo de Cristo. Porque aqui no Brasil, a facilidade, nós vamos para o altar, ou abre o culto, você prega uma mensagem e todo mundo está ali envolvido com ela, já conhece, já tem uma experiência. Lá não, lá você tem que chegar com a Bíblia, sentar e explicar para elas o que é isso aqui. Aí como Jesus fazia, né? Jesus sentava e ensinava. Então eu vi isso aí, uma coisa muito espetacular. Eu estava vivendo o tempo de Jesus, porque você no Brasil ir para o altar pregar, fazer movimento, e você chegar num lugar que você tem que começar do zero. Exato. E eu lembro também, pastor Nilton, que o meu pai, né, ele contou também que quando ele chegou em Portugal, né, alguns anos atrás, ele agia dessa forma, né? Tinha que esperar a pessoa chegar na igreja para conversar com a pessoa, para abrir a Bíblia, né? Para a pessoa ali explicar. Não tinha como chegar, pegar microfone e sair pregando, não. Você tinha que convencer a pessoa para na hora do culto a pessoa poder estar ali para poder ouvir uma palavra, uma mensagem. Exatamente. Então assim, país, a gente está falando aí tipo ali em Burkina, país, quando eu estava lá fazia mais ou menos uns 6, 7 anos que a igreja estava lá. Mas a igreja estava ainda em processo de desenvolvimento, porque a dificuldade é clara, assim, por exemplo, os muçulmanos, as famílias dos muçulmanos, desse povo lá, eles são pessoas acessíveis, são amorosas. Não radical, né? O muçulmano tranquilo. Ou seja, eles são pessoas que são acessíveis. E tem pessoas até que quer conhecer a história do livro de Deus, que é a Bíblia, né? O povo quer conhecer esse evangelho que elas estão hoje escutando, porque antigamente não tinha, essas pessoas não tinham muito contato. Verdade. Com a tecnologia do conhecimento. Por exemplo, na Tanzânia, onde a gente vivia, tinha uma casinha de latão, de zinco. Então ali, para você falando da televisão, ali então, a pessoa que tinha uma televisão, ele comprava aquelas fitas cassete, como se diz, fita cassete de vídeo, Então para eles era uma coisa sensacional. Então ali ele tinha uma televisão e tinha um aparelho de videocassete, então ele passava novelas. E que novelas eram essas? Do Brasil. Do Brasil. Novela do Brasil. Olha só com o Brasil, uma coisa também que a gente esquece de falar, quando se pergunta no Brasil, carnaval, futebol e novela. Essas três coisas aí no Brasil, lá fora o Brasil é muito conhecido, essas três coisas. Aí se essa pessoa tinha lá uma casinha de zinco lá, e tinha uma televisão, e ele colocava ali não só novelas, mas filmes também. Então ali ele cobrava dos africanos, das crianças, as pessoas, para elas assistir o vídeo. Então é o cinema deles, o cinema da África. Então as novelas, filmes, desenhos, para eles lá era uma coisa de ponta, né? A tecnologia que estava chegando no país. Então, com o desenvolvimento hoje da internet e da rede social, alguns países são limitados, né? O IP é fiscalizado, não consegue ter acesso a países, entendeu? Países muçulmanos, islâmicos aí, eles não têm assim acesso a, tipo assim, a ver a nossa mídia, por exemplo, mais aberta.
Então, hoje, com a mídia já mais chegada em todas as pessoas, existe aí as pessoas que têm a curiosidade de conhecer o que é evangelho, que Deus é esse, que cura, liberta, né? Então, ali a gente começou a ter esse contato com eles. Então, até que alguns vinham escondidos na igreja. Por exemplo, ali, nos países da África, tem lugares que você, tipo um culto à igreja, geralmente as igrejas na África, os países mais polêmicos, elas não ficam bem na rua com a placa da Igreja Deus e Amor. Ou ela fica num corredor, ou ela fica em cima, ou fica numa casa de fundo, devido às perseguições. Porque tem essas certas perseguições lá fora, por uma religião que não combina com a deles. Então aí o que acontece? Lugares assim extremos, as famílias dos muçulmanos, as famílias dos que outras religiões também, eles vêm na igreja e eles se escondem, eles assistem o culto escondido. Muitas mulheres de muçulmanos, eles ficam escondidos, eles não ficam assim sentados. Por exemplo, tem uma parede assim, tem uma cortina, essa cortina ela fica ali cobertando as pessoas que são de famílias muçulmanas, mas elas têm um chamado de Deus, elas sentem essa alegria de servir a Deus, e elas vão cultuar a Deus. Então elas ficam escondidas para cultuar a Deus. Se descobre, aí o negócio fica feio. Quer dizer, são sedentos da palavra, né? Mas ao mesmo tempo não pode deixar que seja visto ali ouvindo a palavra de Deus. Tem que ouvir. Não tem liberdade como nós temos aqui. Não tem essa liberdade. Não tem. E vamos lá, pastor. Aí o senhor chegou em Burkina Faso, né? Teve a sua experiência. E qual foi a sua época da sua saída de Burkina? Bom, ali nós duramos um bom tempo lá, viu? Um bom tempo. Porque aí já vamos entrar na parte das aberturas de igrejas. Aí Deus tocou no meu coração, eu fui comuniquei para a diretoria que nós ia abrir um país. E naquele tempo assim a gente tratava muito com o Peru, né, as questões de finanças, né? Nós tínhamos a liberdade assim de a gente tratar por meio da diretoria com o Peru para socorrer os países. Porque isso é normal, né, irmão? Se a pessoa, de onde vai sair, né? Então a igreja precisa ajudar a missão a seguir adiante, porque isso fala em questão financeira. Exatamente. Então aí a gente começou a ter aquela missão de abrir país. O primeiro país que nós tivemos esta honra de nós entrar, os irmãos podem buscar na rede social aí, chama-se a República do Benin. Benin é um país aí, que ela é conhecida ali como a capital mundial do voodoo, né? Aquela religião ali. É essa que o senhor falou que as pessoas flutuam. Dos zangabetos, demônios zangabetos. Boneco, né? Aí é outra história, depois eu conto para vocês. Mas aí eu tive a minha missão. Olha só, a missão de ir para Benin. E essa missão para ir para Benin, ela era delicada. Porque, por exemplo, quando eu entrei aqui no assunto de finanças, a gente sabe que a prioridade da obra de Deus, irmãos, é muito grande. A gente coloca o coração na obra de Deus, a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer, como diz assim, aquele ditado, né? Fazer dinheiro da raízes, né? Exatamente. Então aí eu me lembro que eu tinha que ir para Benin, e uma passagem na África ela é cara, elas são caras, muito caras, são em dólares, né? E eu me lembro que na época eu tinha a opção de ir de ônibus ou eu de ir de voo. Se eu fosse de voo, eu não teria condições para mim começar o trabalho lá. Porque se eu pagaria tantos dólares da passagem, eu não teria como segurança para a minha missão. Então eu fui de ônibus, né? A empresa se chama Escave, não sei se existe essa empresa. São ônibus bem simples. São ônibus que vêm do Japão, da China. E tu sabe que os chineses são magrinhos. Então os assentos das cadeiras desses ônibus, esses ônibus são vendidos para a África com preço muito, muito baixo, metade do valor do mercado. Ou seja, são praticamente doados um valor simbólico, né, para esse país. Então,
Esses ônibus são ônibus que são os bancos, não inclinam muito e são muito estreitinhos, porque o africano eles são grandes, né? Os africanos eles são, alguns são fortes e são muito grandes. Então nesse ônibus aí foi a minha opção, nós viajar 23 horas neste ônibus saindo do Ouagadougou para o país do Benin. Então essa foi a minha opção. Aí, inclusive, alguns irmãos me disseram: pastor, o senhor tem certeza que o senhor quer ir? Mas Deus já tinha colocado no meu coração para ir. Então vamos lá. O senhor ainda em Burkina, o senhor começa a abrir as igrejas em outros países. Então nós vamos deixar agora para o próximo vídeo. Amém. Tá? O próximo vídeo, o pastor Newton falando já a respeito, né, das aberturas das igrejas e também falando a respeito, né, deste país aí, aonde ele foi lá de ônibus, né, um sacrifício, mas para poder chegar lá e ter uma questão financeira para poder abrir a igreja pentecostal Deus e Amor ali no país de Benin. Então fica para o outro vídeo, pastor Newton, para o vídeo não ficar muito grande, e eu peço agora que o pastor Newton aqui, as suas palavras de agradecimentos. Amém, muito obrigado. Tem muita coisa interessante no segmento desse vídeo aí, do Benin. Maravilha! Lá, eu vou contar lá como eu pedi a comida, como foi o desafio, chegar praticamente só no país e conseguir locar um salão, né? Então toda essa conjuntura que marcou a história ali no país do Benin. Deus abençoe e a gente volta aí com mais essa conversa aqui do que é obra missionária e o que é abrir um país. Deus abençoe a todos. Amém. Fica aí mais esse vídeo, mas observação, não parou por aqui. Aguardem o próximo vídeo que o pastor Newton estará falando a respeito das aberturas da igreja pentecostal Deus e Amor no Benin. Deus abençoe. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.